Ok? Saiu, portas fechadas, vamos decolar no nosso estudo de hoje, né? Domingo de manhã é dia de estudo, então estamos aí, livro de Hebreus, está sendo um estudo muito legal, não sei quem tem tido a oportunidade de acompanhar, né? Todas as semanas passadas, nós estamos na aula número 8, capítulo 8, se você não teve oportunidade, é interessante depois você dar uma olhada na apostila, essa apostila aqui, você pode pegar ela via PDF, nós temos ela disponível, se porventura você não tem ela ainda, inclusive tem ali, tinha um QR Code que você baixa ela, mas se porventura não tiver, você pode perguntar a qualquer um das portas como obter o PDF dela, tá? Que vai ser enviado no seu WhatsApp. Ou até aí nessa lista de presença aí, você pode escrever do lado assim, quero o PDF, aí depois, durante a semana, a gente envia para você o estudo. Hoje, como eu gosto de fazer, o estudo de hoje está praticamente todo aqui no telão. Então, a gente vai acompanhar o estudo bem mesmo da forma que está aqui no PDF. Hebreus capítulo 8, é um capítulo pequeno. Primeiro nós vamos fazer a leitura dele, para depois a gente prosseguir. Vamos ver se esse negócio aqui vai funcionar. Glória a Deus aí, funcionou. Maravilha. Eu vou ler aqui, acompanhe comigo, né? A partir do versículo 1 diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O escritor aos Hebreus está falando de Jesus Cristo, ok? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote, né, Jesus Cristo, tivesse o que oferecer. E, na verdade, ele ofereceu ele mesmo como sacrifício. Então, por isso ele é o sumo sacerdote. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria. Interessante essa frase. Se Jesus estivesse na terra, como quando ele esteve, ele não era da linhagem sacerdotal, então nem sacerdote ele poderia ser, enquanto na terra. Ô Sandro, antes de você quiser, coloca um tiquinho aqui para mim, fazendo um favor. Eu estou ouvindo mais lá. Ah, o Caio está ali, maravilha. Bota aí, Caião. Eu estou ouvindo mais lá do que aqui, meu eco. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, ele teve uma revelação celestial de como seria o tabernáculo e como deveria ser o culto, e aquela visão que Moisés teve, era o que chama ali de uma sombra, né? Uma semelhança das coisas celestiais. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Tudo entendido? Olha só, esse texto ele é muito claro. Deus fala, eu fiz uma aliança com seus pais, com o povo de Israel, quando os peguei pelas mãos e os tirei do Egito, e eles não se firmaram nessa aliança que eu fiz com eles. Eles não continuaram na aliança. É tipo aquele acordo, né? Um acordo que um quebra o acordo, quebrou a aliança, e aí Deus instituiu uma nova aliança em Jesus Cristo. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias é aqueles dias de Cristo, tá? Diz o Senhor,
na sua mente imprimirei as leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Olha só a diferença, já não é mais leis impressas em tábuas, é impressa na mente, no coração. Olha a nova aliança aí. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarei jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha que interessante, Deus falando assim, no passado, Deus só se fazia conhecido à nova geração se os pais contassem. Agora não. Por quê? Agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante, a nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro e envelhecido está prestes a desaparecer. Está aí o versículo que o nosso pastor Simon ama muito, né? A caminhada da missão foi muito baseada nesse versículo, que tem a ver com essa nova aliança e a velha, mas ele traz hoje para as coisas do dia a dia, uma aplicação muito séria para a nossa vida, da gente não ficar agarrado em coisas antigas e velhas que ficam antiquadas. A gente tem que se renovar em tudo na nossa vida. Só um adendo aí. Então hoje, Hebreus 8, o título é A Nova Aliança, uma aliança do coração. Uma aliança do coração. Fazendo uma rápida puxada aqui, só para um pano de fundo rapidinho, para quem não está acompanhando aí o dia a dia, a carta aos Hebreus, ela foi escrita, não se sabe por quem, não adianta especular, alguém falar, acho que é Paulo, acho que é Barnabé, eu acho que é Lucas, eu acho, não, Cornélio, não tem um grande teólogo que ele diz assim, quem sabe quem escreveu a carta aos Hebreus é Deus. Não adianta ninguém ficar especulando. Então, só aí um ponto de partida interessante. A data dela, ela fica ali mais ou menos antes da destruição, provavelmente antes da destruição de Jerusalém, que foi no ano 75, então, porque não se fala nada sobre essa destruição, então provavelmente foi um pouquinho antes, mas depois da metade do primeiro século. Então, ali entre o ano 60 e poucos, até 70, é a data mais provável em que essa carta foi escrita. E ela era uma palavra assim, de exortação. Por quê? Porque ali tinha um povo convertido de quê? Do judaísmo. Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e estavam em uma luta. Por quê? Estavam sendo ferrenhamente perseguidos após a morte de Jesus, que era recente, vamos colocar aí há 50, 60 anos atrás, e o tempo foi se passando, e eles começaram a querer, assim, colocar em dúvida, espera aí, será que Jesus era isso tudo mesmo? Será que ele era o Cristo realmente? Será que ele era o Cristo que nós, aliás, será que ele era o Messias que nós, os judeus, estávamos esperando? Começava a colocar em dúvida. Então vem essa carta aos Hebreus exatamente para fortalecer, principalmente, esse sacerdócio de Cristo. Por isso, a preocupação do autor tão grande de explicar que Jesus era o sumo sacerdote, porque era um povo que estava aguardando, ou melhor, que já tinha o costume, que conhecia tudo que um sacerdote fazia até então, porque eles eram judeus. E mais que isso, era um povo que era muito agarrado às, vamos chamar assim, quando é uma coisa da história, como é que a gente fala? A cultura, não, a tradição judaica. E aí eles gostavam das festas, gostavam dos ritos, tudo que era feito no judaísmo. Como Jesus veio e cumpriu muito daqueles ritos, e já não era mais necessário, alguns ficavam assim, faz ou não faz? Vamos fazer as coisas antigas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então vem a carta aos Hebreus, explicando um pouco disso, colocando, né, um pouco a limpo, e ela acaba servindo para toda a geração após essa época, para os hebreus e para nós até hoje, porque ela tira limpo, ela coloca muitas coisas em panos limpos, exatamente por esse propósito, que era esse propósito de alertar a um judeu convertido
de que o cristianismo era melhor, né? E era melhor também a nova aliança do que a velha aliança que eles viviam. Ok? Então, só para a gente ter um entendimento bem claro disso, que se trata muito dessa questão de explicar o que eles viam, o entendimento que eles tinham até então, e o novo entendimento de agora para frente, que, vamos ser sinceros, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Eu vejo a experiência nossa hoje, uma pessoa que é, às vezes, criada, simplesmente para ter sido criado dentro de uma denominação. Então, aquela denominação, desde criança, você ouve certos dogmas, certos ritos, certas liturgias que faz parte daquela denominação. Um dia, quando foram criar uma denominação, lá escreveram, aqui vai ser assim, o culto nosso vai ser assim, tal. Ok, não tem nada de errado nisso. Só que a sua mente dá a impressão, a gente fica com aquela impressão de que Deus só aceita daquele jeito. Dá a impressão que foi Deus que pediu aquela igreja para fazer daquele modelo. E aí, um dia, você vai visitar uma outra igreja, você já acha estranho. Você fala, nossa, esse povo não é crente, não? Esse povo faz tudo errado. Faz não, gente. É porque eles só cultuam de uma forma um pouco diferente. Aí, um dia, você ainda muda de cidade, porventura tem que, talvez, frequentar uma nova denominação, uma nova igreja. Né? Como a missão não é uma denominação, é uma igreja, é uma comunidade aberta. Quantas pessoas aqui vieram de batista, vieram de metodista, vieram de presbiteriana, de assembleia, assim sucessivamente? E aí, no primeiro momento, fala assim, gente, esse povo não é crente. Desde pequenininho, se eu não entrasse na igreja e não ajoelhasse na cadeira antes de pisar aqui, eu era excomungado. E eu vejo o pessoal entrando e senta sem ajoelhar e orar. E esse povo não é crente, não? Não é assim? São coisas que a gente carrega. Por quê? Nos ensinaram desde criança, e não tem nada errado com isso, querido. Óbvio, são paradigmas que a gente tem que quebrar à medida que vai vindo a maturidade da nossa fé, que a gente vê que isso não tem a ver exatamente com o meu relacionamento pessoal com Deus. Isso tem a ver com o que uma igreja instituiu como ordem, como decência, de algum momento da história. Sei lá, se um momento da história uma igreja lá achou que homem tinha que sentar do lado e mulher tinha que sentar do outro, tinha um motivo para aquilo. Tinha lá um problema naquela região, naquela época, há centenas de anos atrás, que, sei lá, aqueles bancos muito apertadinhos, talvez as mulheres ficavam sem graça de estar encostando ali com os homens, e vamos separar isso aqui para a gente ficar à vontade durante o culto. Ok, foi aquela época, foi um motivo. Agora, hoje, se eu chegar na igreja e tiver homem e mulher sentado junto, eu nem entro, eu saio. Por quê, querido? Você não senta numa festa, num casamento, na escola onde você estudou, só dentro da igreja. Então, assim, vocês estão entendendo? É questão de ocasião e tem algum motivo para aquilo. Mas aquilo não pode ser o seu princípio para a sua relação com Deus. Por que eu estou falando isso? Era o problema deles. Guardadas as devidas proporções, eles vinham de todo um sistema judaico de relação com Deus. E, de repente, o cristianismo simplesmente mudou. Mudou. Jesus Cristo veio e começou a falar assim, se vocês faziam assim, agora não é mais assim, agora é assim. Sabe? Jesus colocou ele como sendo essa aliança com Deus, e não mais tendo que ter um homem, um sacerdote, alguém que fazia todo um rito. Então isso era complicado realmente para a cabeça deles. Por isso, Hebreus vem para explicar essas coisas e ajudar aquele povo ali. Ok? Após comparar Jesus com Melquisedeque, que foi ali a semana passada, a aula da semana passada, né, o Giuseppe nos ministrou essa aula, o autor vem mostrar que Jesus é o sacerdote divino, prometido por Deus, com um juramento no Salmo 110, versículo 4, que ele fala com todas as letras que veria um sumo sacerdote superior a Melquisedeque. Só para vocês se lembrarem, por que tem essa comparação com o sacerdote Melquisedeque, com Jesus? Primeiro, porque Melquisedeque também era o único sumo sacerdote na palavra de Deus que ele não era da linhagem dos sacerdotes, assim como Jesus também não era da linhagem. Mas aí tem um detalhe maior, que aí esse é o que eu acho pessoalmente, que é o motivo por que fez essa comparação e colocou ali uma frase, no qual Abraão entregou seus dízimos. Pô, o que tinha a ver? Estava explicando sobre sumo sacerdote, falar de dízimo, né?
Não combina, não combina, não combina para nós hoje. Para o povo judeu, que Abraão era o pai deles, e é até hoje, tá? Para o judeu, para o islâmico, para todo o povo, Abraão é o pai deles. E tem outra coisa que judeu considera, uma é a linhagem e outra é dinheiro. Se o pai teve coragem de entregar recursos a um sacerdote, Melquisedeque, significa que ele era confiável. Então, acho que a forma melhor de falar que um sacerdote era confiável é falar que Abraão teve coragem de colocar dinheiro na mão dele, entregar os recursos, o dízimo, na mão de Melquisedeque. Eis o porquê dessa comparação, assim creio eu. Uma das formas mais claras de falar para alguém seria mais ou menos hoje, falar assim, não, meu filho, pode confiar, vamos supor, você tem seu pai, você tem sua mãe como uma pessoa de alta confiança, e se eu virar e falar assim, não, pode confiar no fulano, porque sua mãe confia nele, seu pai emprestou dinheiro para ele, ou seu pai, entendeu? Aí você, não, então tá beleza, se minha mãe e meu pai confiou, eu também confio, então é por aí, A afirmação, quando começa o texto, o nosso texto de Hebreus 13, que começa assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Confirma isso, confirma esse tal sumo sacerdote, que é superior a Melquisedeque. E agora, no capítulo 8, o autor mostra que era e é preciso uma nova aliança, um novo pacto, não mais a aliança anterior. É preciso lembrar ou saber que a distância entre nós e Deus é imensamente grande em todos os sentidos, e que só conseguimos nos relacionar com Ele através de um pacto. E este pacto é proposto pelo próprio Deus. O autor de Hebreus lembra que houve um primeiro pacto com base na guarda de diversos tipos de lei, sintetizadas lá no Pentateuco. Mas o homem falha em sua observância, que aí vem a queda do homem lá em Gênesis 3. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia e graça, propõe um novo pacto em Cristo. E ele diz assim, neste pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele para que sejam salvos. Então, queridos, de forma bem simples, resumindo o que esse novo pacto tem a ver conosco, é se você pegar a linhagem, pensando em Deus, em relação ao homem, em relação à sua criação maior, que ele chama de menina dos meus olhos, que é o homem, que é o único ser que ele deu a capacidade de entendimento. Você vê coisas maravilhosas na natureza, você vê animais maravilhosos, lindos, flores, pássaros, peixes, tudo criação de Deus, mas nenhum deles pensa e fala e raciocina. Nenhum deles tem a condição de tomar decisão, e creio eu que Deus deu isso ao homem, porque Ele não queria um monte de máquinas adorando a Ele. Quando Ele quer uma adoração e um louvor, Ele quer genuína, Ele quer do coração, de alguém que pode querer ou não adorá-lo. Concorda? Porque se Deus simplesmente fizesse todo mundo sem inteligência, sem pensamento, sem vontade própria, todo mundo ia adorar Ele por mando, por obrigação, e não por vontade, e não por coração. Sabe, essa que é a grande diferença. E aí, desde o começo, Ele foi dando oportunidade a esse homem de querer ou não um relacionamento com Ele, de querer ou não obedecê-lo, de querer ou não seguir os princípios dEle, que estão aqui. E é interessante que esses princípios lá atrás eram a lei, e seguia ou não seguia, e se seguia era bem sucedido, não seguia era amaldiçoado, ou até perdia a própria vida. E aí tem várias promessas lá do Velho Testamento que sempre coligada, se vocês fizerem isso, vocês receberão isso. Se atentamente ouvirem a minha voz,
Eu descerei do céu, abençoarei a sua casa, sua família, bendito serás no campo, bendito será se ouvires, se atentamente obedecer. Então sempre era coligado, queridos. E aí, Deus tinha um povo, chamado povo de Israel, e que Ele colocou na terra, e através desse povo Ele queria mostrar para os outros povos quem Ele era. Ele se revelava a este povo para se revelar ao mundo, para mostrar o Deus, que era o Deus que cuidava do povo que Ele amava. Mas esse povo virava sempre as costas para Ele, A gente vai lendo a história da peregrinação no deserto, é Deus abençoando, aí o povo se voltando para Deus, no outro dia Ele botava as costas para Deus. Aí Deus ia lá, dava água para eles, ok, daí a pouco já estava fazendo um bezerro de ouro. Aí Deus ia lá, dava comida, e assim, a história era essa. Parece muito com a história de alguns de nós hoje em dia, ou de pessoas que a gente conhece. É Deus abençoando, Deus tentando estar ali por perto na hora que você estende a mão, e a pessoa virando as costas para Deus, Só que, enquanto era pela lei, era só obedecer à lei, ok? Mas aí veio Jesus para cumprir a lei. Aliás, não era só obedecer à lei, era obedecer à lei, e quando você queria adorar a Deus, você chegava perante Ele com uma oferta, com um sacrifício, que aí você tinha que levar um animal, aí o sangue daquele animal era aspergido, e ali você fazia a sua adoração, e aí o que você pedia, um sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava até Deus. Jesus cortou isso tudo. Ele passou a ser esse sacrifício. O sangue derramado era o sangue que antes as pessoas tinham que derramar de ovelha, de novilho, de pombinha, de tudo quanto é animal que era oferecido. E aqui, vamos lembrar de uma coisa? A ignorância, ela é terrível. As pessoas que até hoje vivem na ignorância, que não conhecem a Cristo e tudo que Jesus já fez para suprir tudo isso, até hoje às vezes derrama sangue numa esquina, faz pacto de sangue por aí afora, que era exatamente os pactos da velha aliança, tudo na base do sangue. Quando você vê alguém falando que faz um pacto de sangue hoje, você pode pensar nisso, é ignorância, está ainda pensando da forma que era no passado. Se essa pessoa conhecesse Jesus e soubesse que Ele já derramou o sangue que tinha que ser derramado, e hoje não precisa de mais pacto nenhum, de nada disso. Então, queridos, aí que desenrolou essa história, e veio Jesus, e veio para o que era seus, veio primeiramente para esse povo, chamado o Israel de Deus. Infelizmente, mais uma vez, o Israel de Deus virou as costas para Jesus, virou as costas para Deus através do seu Filho, e aí, entra nós, os gentios, porque Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Hoje deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que creem em seu nome, a saber, eu e você. Sabe, então é isso, queridos, essa é a história. E hoje, quem é o Israel de Deus na terra? A igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã é o Israel de Deus. Todas as vezes que você vê uma promessa, todas as vezes que você vê alguma palavra falando de que alguém foi eleito, de alguém foi escolhido, quem que é esse eleito, quem que é esse escolhido? O Israel de Deus, que hoje é a igreja de Deus na terra. A igreja, e quem está fazendo parte desse corpo de Deus, da igreja de Deus na terra, está dentro dessa promessa, Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa rápida que queira fazer sobre esse assunto específico? Fala aí, tia Ilka. Isso, um tipo de Cristo. Isso aí. Tia Ilka está lembrando aqui que Melquisedeque, como um tipo de Cristo, lá diz também que ele levou pão e vinho a Abraão, simbolizando exatamente a ceia do Senhor, exatamente. É neste pano de fundo que vamos analisar o capítulo 8. Veremos a nova aliança, este novo pacto, em 3 pontos, basicamente.
o alcance dele, o mediador desse pacto e as características desse pacto. Então, basicamente, nós vamos falar dessas três coisas: o alcance dela, né, quem foi o mediador e suas características. Primeiramente, o alcance da nova aliança, o versículo 1 e versículo 2. Estes versículos falam do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. O tabernáculo do deserto, que representa a presença de Deus entre seu povo, era uma réplica deste, e ele foi profanado pelo nosso pecado. E o alcance da nova aliança se estende a ele. E isso por quê? Só para quem, né, não está aí bem associado a essas palavras, templo, tabernáculo. O que era o tabernáculo? Antes de Jesus, queridos, que é o que nós vamos começar a explicar agora, a presença de Deus no meio do povo, ela era representada pelo tabernáculo. Aonde Deus estava, aonde o tabernáculo estava, ali estava Deus. Era uma presença física, palpável, que inclusive não podia nem pôr a mão. Se colocasse a mão, você morria, que era a presença de Deus. E como que eles levavam Deus com eles? Como que o povo levava Deus com ele? Carregando o tabernáculo. Era literal. Então, eles carregavam o tabernáculo, era a mesma coisa de estamos levando Deus conosco, tá? Só para vocês terem essa ideia. E que Jesus substituiu tudo isso. Por quê? Jesus está assentado no santuário celestial, como fala no versículo 1. Essa posição revela o reinado e o sacerdócio eterno de Jesus, além de honra e autoridades, cumprido com sua ascensão. Então, Jesus já é um tabernáculo, ele é superior ao tabernáculo feito por mãos humanas, porque ele está lá assentado no santuário. Só que santuário é esse? O santuário celestial, não é o santuário também feito por mãos humanas. E mais, Jesus está servindo no santuário. Ali, o sacerdote ele tinha que exercer um serviço perante o tabernáculo, aqueles que cuidavam. Hoje, o serviço está sendo exercido por Jesus, aonde? Nos céus, diante de Deus. O serviço de Jesus é apresentar sua obra sacrificial, ou seja, ele está fazendo aquele mesmo serviço que o sacerdote fazia, que era pegar a oferta, o sacrifício de animal e apresentar diante de Deus. Jesus, ele mesmo se apresentou diante de Deus, em um sacrifício final e único. Então, ele faz esse serviço de apresentar o sacrifício e faz um outro serviço maravilhoso, que é o que a gente utiliza muito hoje em dia. Através das nossas orações, ele intercede por nós junto ao Pai. Lembra que o sacerdote ia lá, ouvia o que o povo queria e entrava no Santo dos Santos para apresentar diante de Deus? Hoje, Jesus Cristo faz isso por mim e por você, porque ele está o nosso supremo sacerdote. É maravilhoso a gente relembrar essas coisas, né? A gente quase não fala sobre isso no dia a dia. Jesus serve, o outro motivo, queridos, do alcance dessa nova aliança, é porque Jesus serve no santuário que é verdadeiro. É um verdadeiro tabernáculo, no versículo 2. O tabernáculo em que Jesus serve não é aquele provisório do deserto, mas o celestial. E dali flui as bênçãos para os pecadores. Aquele tabernáculo feito pelas mãos de Moisés e os seus ajudantes, ele é totalmente imperfeito, né? Jesus é o tabernáculo perfeito, perfeito. Assim, o alcance da nova aliança se estende além de nós mesmos. Ele acerta a nossa conta diante de Deus. E disso vem o tom de certeza da salvação, porque temos Jesus como sumo sacerdote perfeito e completo. E esta salvação não se baseia em alguma mudança em nós, alguma reorientação da vida em direção a Deus, mas se firma sobre a grande dádiva da pessoa que nos foi presenteada, a saber, Jesus, o sumo sacerdote celestial. A salvação vem desta realidade fora de nós. Então é legal a gente entender isso, que quando as pessoas falam assim, nossa, mas eu acho tão presunçoso esses crentes que falam que têm certeza da salvação. Um dos motivos da certeza da salvação é porque ela não é por nós, é porque ela é por Jesus.
Ela não é por um pastor que leva o seu problema até Deus. Ela não é por causa de um sacerdote que vai lá e intercede por você. Não, é porque é por Jesus. Se fosse por nós, ninguém podia ter certeza de nada. Muito pelo contrário, estaríamos perdidos. Mas não, é por Jesus, é pela obra de Jesus. Não é por obra nenhuma nossa, não é por nenhum mérito nosso. Se fosse, queridos, ai de nós. Salvação não é o que fazemos, mas é o que Deus, em Cristo, por seu Espírito, faz em nós. É isso. Salvação não é o que nós podemos fazer. Sabe, infelizmente, é difícil falar isso, as pessoas gostam de achar que ela consegue fazer alguma coisa. Isso faz parte da nossa psique, faz parte da nossa autoestima, faz parte do nosso jeito de ser. A gente sente satisfação em achar que a gente consegue algo, que a gente é bom por algum motivo, que a gente faz alguma... Não, queridos. Se fazemos, é porque Deus operando através de nós. Ai, que quanto mais a gente consegue fazer alguma coisa boa, alguma ação de amor, de caridade, significa que você está mais cheio de Deus, mais cheio de Cristo, através da salvação que Ele nos dá. Segundo lugar, lembra que eu falei? Primeiro era pelo seu alcance, e segundo é pelo mediador, né? Jesus é o mediador dessa nova aliança. O cabeça dessa nova aliança, aquele que seria o responsável por estabelecê-la, era Jesus. E estes versículos o descrevem. Na verdade, aqui o autor repete o que já havia dito lá no capítulo 5. Seu objetivo é imprimir de maneira forte essa verdade na mente e no coração dos hebreus. E aqui vemos então, primeiro, a capacidade desse sacerdote. No versículo 3, quando diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, como sacerdote do tabernáculo celestial, Jesus tinha que oferecer dons e sacrifícios. No caso aqui, Jesus mesmo foi o dom e o sacrifício, que eu expliquei agora há pouco. Que ele fez exatamente o que o sacerdote fazia, ele acabou sendo. E aí, queridos, por que não precisamos mais de sacrifícios hoje? Porque ele foi o sacrifício final, completo, verdadeiro. Sabe, quando você acha que tem que fazer algum tipo de sacrifício, não é nada da Wanda, você está menosprezando o que Jesus fez por você, infelizmente. Sabe, é triste às vezes ter que falar isso, porque as pessoas fazem com tão bom coração um sacrifício para Deus, mas infelizmente você está anulando o sacrifício de Jesus, se você assim o fizer. A origem, né, desse mediador, o autor repete a ideia da divindade do sacerdócio de Jesus. Aqui uma referência rápida ao que vimos no capítulo 7, que é a questão dele ser maior do que Melquisedeque, né? Outra, Jesus como o cumprimento dos dons sacrificiais, que é o versículo 5. Todas as leis rituais do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Todas elas, em conjunto, convergem para Jesus. Observação, não se pode compartimentar demais, pois pode causar algum mal-entendido. Deixa eu explicar isso. Tudo que foi acontecendo ali no Velho Testamento, como eu disse antes, era Jesus, era Deus se revelando ao seu povo, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, tudo que Ele faz, tudo que Ele pode, ali para o seu povo. Todos os ritos que era pedido, que você vê lá em Levítico, tem assim, pedindo detalhadamente o que tem que fazer. Você vai pegar uma pomba, vai não sei o quê, asperge o sangue, e faz isso, sabe? Isso tudo, queridos, era apontando para o que Cristo fez. Sabe? Era uma semelhança, essa palavra é boa, era uma semelhança do que Cristo iria fazer por nós. Então, por isso que eu digo que não adianta você querer hoje pegar, é um perigo, um pregador, ou qualquer um de nós, pegar um detalhe lá do Velho Testamento
e querer aplicar hoje, porque ele corre o risco de estar pegando um rito que já foi feito por Cristo e não tem mais a ver com os tempos de hoje. Você virar e falar, não, vamos pregar sobre o poder de Deus abrindo o Mar Vermelho. Ok, Deus é Deus a vida inteira, abriu o Mar Vermelho, pode abrir hoje uma vaga de emprego na sua vida, pode abrir um caminho onde você... Ok, isso é o poder de Deus. Vamos pregar hoje sobre vamos pegar um sacrifício do passado lá, o bode que você... O bode, vocês lembram tem uma história muito interessante sobre o bode Azazel. Tem gente que quer pegar aquilo daquela época e trazer para hoje. Por quê? Deus pediu com todas as coisas, quando for vir diante de mim, traga 2 bodes. Um bode você vai sacrificar. O outro bode, você vai soltar ele no deserto para Azazel. Ninguém sabe o que é esse Azazel, se é uma cidade, se é um lugar, mas que o bode tinha que ir para lá. Simbolizando o quê, querido? Simbolizando que Jesus ia dar o sangue dele por nós e Jesus ia levar nossos pecados para um lugar que ninguém... Acabou, foi embora, sumiu. Mas as pessoas querem pegar que o Azazel é o diabo e o outro bode é Jesus. Então, assim, não dá para ficar particionando muito, compartimentando cada detalhezinho do Velho Testamento, querer achar uma simbologia para hoje, porque Jesus já cumpriu tudo. Já cumpriu tudo. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento de que se você sair pegando cada detalhezinho que foi pedido para aquela época, por um motivo, como eu acabei, inclusive, de exemplificar antes aqui, até igrejas que têm alguns costumes, que tinham um motivo para aquela época, né? E que a pessoa coloca aquilo como um dogma na vida dela. Cuidado com isso, né? Cuidado. E outra coisa sobre esse mediador é a superioridade de Jesus. No versículo 6, Jesus é superior em seu ministério. Não ofereceu animais. Na aliança que serve como mediador, que é a aliança da graça, né? Já não é mais a aliança do sangue, a aliança da lei, da morte, é da graça, né? E nas promessas que obteve para seu povo. E estas serão vistas nos versículos seguintes, né? A partir do versículo 9. O que isso tem a ver com nós hoje? Tudo isso, toda essa operação, todo esse trabalho, é para mim e para você, é para todos os que confiarem em Jesus. A progressão da redenção, a perfeição graciosa da nova aliança, é para que recebamos e desfrutemos das riquezas e belezas da salvação em Jesus. Não é para se tornar motivo de debate, discussões acadêmicas frias e desconectadas com o viver diário. Isso aqui é importante, queridos, porque tem gente que acha que Jesus morreu, que tem a nova aliança, para você ficar discutindo, para ficar tentando achar um detalhe aqui, que está errado, que isso aqui não sei o quê, isso aqui eu não concordo. Não, queridos, é para ali, é para a gente desfrutar, né, a progressão da redenção, da perfeita e graciosa da nova aliança, é para que recebamos e desfrutemos das riquezas e belezas da salvação em Jesus. É para isso, queridos. Sabe, não é para você viver atormentado, que é cheio de teorias na sua cabeça, até algumas até de conspiração sobre esse assunto. Estou falando isso porque tem pessoas que parece que vivem a vida para discutir, né? Está parecendo esse povo hoje de rede social, que não sabe mais dar uma palavra de elogio, uma palavra de bênção, só sabe ser o contra, sabe ser o contra. Essa pessoa posta e fala assim, olha, estou orando pelo Rio Grande do Sul. Aí a primeira frase é assim, só orando? Não vai ajudar, não? Aí o outro posta assim, estou ajudando o Rio Grande do Sul. Aí a pessoa fala assim, tem que falar que está ajudando? Não dá para ajudar? Aquele vai... É por isso que não devemos perder a esperança e confiarmos cegamente no amor de Deus. Não há casos, causas e pessoas tão perdidas para Deus. Olha só que legal essa colocação. A força e a perfeição de sua salvação nos atingem em nossos maiores empreendimentos pecaminosos e desesperados. Amém, queridos? Não há causa perdida. Não há nada que é demais para Deus. Tipo assim, não, isso aí Deus não tem jeito não.
Até esse tipo de pecado, tudo bem, mas a partir daí, isso aí Deus não dá conta, não. Não existe isso, querido. Até porque, quando Jesus esteve aqui no nosso meio, quando ele foi lá e fez um lodozinho e colocou num olho de uma pessoa cega, até então ele nunca tinha curado cego. Então, provavelmente, alguém falou assim: ô, cego não, sai da fila aí, cego Jesus não mexe não, o negócio dele é só possessão, é coxo, cego não. Mas não, queridos, é qualquer coisa. Ele pode com todas as nossas debilidades e fraquezas. Lembremos ainda que sua promessa em João 14:3 é de estarmos onde Ele está. Ele falou assim: eu vou para junto ao Pai, preparar-vos lugar. Olha só que lindo. Onde Ele estiver, incluía assentarmos com Ele em seu trono. Lá em Apocalipse 3:21 fala exatamente isso. Queríamos assentar junto ao trono de Deus. E isso confirma que Cristo nos fez reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai. Apocalipse 1:6. E isso se desenvolve na vida diária em todas as áreas. Apocalipse 1:6, ele diz assim, esse texto vale a pena a gente lembrar dele. Quando ele fala assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É uma frase simples. E nos constituiu sacerdotes. O que significa isso, querido? Significa que acabou aquele negócio de levar para uma pessoa chegar até Deus. Eu e você somos essa pessoa. Por isso hoje temos livre acesso ao Pai. A gente não pode perder isso de vista, queridos. O sacrifício de Jesus, dentre tantas bênçãos, ele rasgou o véu. É a obra literal para mostrar algo que não é literal, que era o que acontecia, que a pessoa tinha que ter um mediador entre nós e nosso Deus. Acabou esse negócio de mediador. E aqui no próximo agora nós vamos falar. Deus nos ajude a experimentarmos essa vida de conexão direta com Deus através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. E por terceiro lugar, as características dessa nova aliança. As características. O versículo 7 começa dizendo do fracasso da primeira aliança. Com isso, porém, não se está sugerindo que a lei estava defeituosa, mas somente que a experiência do homem sob a lei era defeituosa. Paulo diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Isso é uma crítica ao que o homem fez com a lei. Não que a lei era ruim, mas o homem não soube lidar com a lei. E acabou virando uma lei para a morte, e não uma lei para a vida. E a lei era para a vida. Eu gosto quando o pastor Sam tem uma pregação que ele diz que os 10 mandamentos é como se fossem 10 pílulas de Deus para a vida. Não é como para a vida, pastor. Não matarás, né? É porque se você matar, você acaba com a sua própria vida. As consequências de cada pecado acabam te tirando a vida. Então a lei é para a vida, não é para a morte. Mas o homem não soube lidar com isso. Por isso veio a nova aliança em Jesus. É isso que vemos exposto nos versículos 8 e 9. O povo liberto do Egito não conseguiu guardar os mandamentos de Deus. Quando chega lá no verso 8 e 9, né, de Hebreus 8, verso 8 e 9, quando fala assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu atentei para eles, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, né? Deus falando, eles não continuaram na minha aliança, por isso foi uma aliança que não deu certo, mas essa não, a nova aliança, ela é perfeita, né? Alguém aqui acha que consegue guardar perfeitamente todos os mandamentos? Que não peque? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Então essa lei,
né, que era tão rígida, ela não serve nem para nós hoje, como não serviu para os homens do passado. Então, como é a nova aliança? O pacto da graça. O autor faz a maior citação do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? O Novo Testamento cita muito o Antigo Testamento, mas nessa passagem é a maior citação que tem, que é a citação lá de Jeremias 31, do versículo 31 até o 34, a fim de explicar a abordagem de Deus à nova aliança. A expressão depois daqueles dias, no versículo 10, é uma referência à era cristã, que é a era que nós estamos desde quando Cristo veio à Terra, morreu, ressuscitou, e por causa da ressurreição dele, iniciou-se a era cristã, que é o cristianismo. Primeiro, ela é impressa no interior das pessoas. Aí começa a diferença. Como eu falei antes, a lei antes, ela era escrita em tábuas. Ela não ficava no interior das pessoas. Por quê? Hoje temos a obra do Espírito Santo de Deus, que Ele é quem coloca a lei de Deus, é que coloca os mandamentos na nossa mente, no nosso coração, né? Deus diz que vai imprimir, colocar sua lei no coração e na mente do pecador rendido a Cristo. Coração e mente representam todo o interior do ser humano e mostra que a lei de Deus se torna parte da sua consciência. A consciência se torna cativa da palavra de Deus, não se consegue mais fugir da mesma. É por isso que a gente fala assim, a nossa consciência nos condena. Não estou com a consciência tranquila, não estou em paz. Isso se chama-se Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando a pessoa não tem, não adianta cobrar isso dele. Não adianta querer que a pessoa vai se sentir mal, vai ficar oprimida, vai ficar com a consciência pesada. Fica sim, pela misericórdia de Deus, que muitas vezes Deus vai lá e aperta, né? Ou a pessoa tem algum temor de criança, algum temor que ela nem sabia que tem de Deus, e aí, mesmo ela sendo ímpio, mesmo ela não crendo e não participando de uma comunidade onde prega a palavra de Deus, cultua a Deus, ela às vezes tem um temor no coração dela, e esse temor faz com que ela caia nos seus próprios delitos. Então, ela é impressa no interior das pessoas, mas também torna-nos propriedade particular de Deus. Está lá no versículo 10, na parte C. Passa a existir um relacionamento extremamente próximo entre Deus e o crente. Ele passa a ser um povo especial, possessão particular de Deus. Na nova aliança, Deus está inseparavelmente unido ao seu povo, porque a lei de Deus está gravada no seu coração, através da qual Deus fala com eles, e eles, pela oração, falam e se unem a Deus. É por isso que nós podemos nos aproximar com coragem, junto ao trono de Deus. Hebreus 4 fala isso claramente, versículo 16, e no Hebreus 10, versículo 22. Na verdade, pode parecer difícil para muitos, mas Deus quer que nos aproximemos dele como um pai. Queridos, uma grande diferença da nova aliança é o que eu venho falando desde o começo, é esse livre acesso a Deus, onde nós podemos nos achegar, chamar Deus de Pai, de Abba. Abba, que é a palavra correta usada nas Escrituras, tem mais a ver com paizinho, sabe? É mais ali aconchegante, o Abba, Pai. Por quê? Porque nós temos esse livre acesso, querido. Então você hoje, a chave do coração, né, a chave do coração de Deus é uma expressão difícil de falar, mas a chave do acesso ao Deus chama-se joelho no chão. É imediato, sabe? É um fechar de olhos, é uma consciência ligada a Deus em oração, você já está no trono. É simples assim, sabe? E aí quando as pessoas falam, pastor, mas você acredita que tem pessoas que tem assim, alguma coisa diferente na hora que está orando, e que dá uns estremelique, ou que fala em língua, e não sei o quê? Queridos, vou falar para você, eu acredito em tudo, porque na presença de papai, no trono de Deus, o ser humano não perde
o ser humano. Se perde a força nas pernas, perde a cabeça, sabe? É de cada um, é intimidade com Deus, sabe? Estou falando isso com todo carinho, com toda naturalidade. Tem horas para tudo. Tem hora que você tem um enchimento espiritual e você simplesmente se derrama. E aí? O que os outros têm com isso? É você com Deus e é incontrolável, você não está no seu controle. Estou falando isso porque eu já fui tomado dessa forma e fiquei ali no chão de uma forma que eu não estava vendo nada, mas eu estava na presença de meu Pai e pronto, acabou. E aí, o que os outros têm com isso para me julgar? Ah, pastor, toda vez que o senhor ora, então... Não, queridos, nada disso. Não coloca método, não cobre-se de toda vez que você está na presença de Deus acontecer algo, porque aí já está errado, já vira regra. Não, queridos, é natural, sabe, é natural. A primeira vez na minha vida que eu tive um enchimento, um renovo do Espírito Santo de Deus, nós estávamos numa reunião de oração, intercedendo por uma pessoa que ia fazer uma cirurgia no outro dia. A gente estava na minha cidade, lá de Manhuaçu, no fim de culto, fomos para a casa de uma tia, essa tia estava em Juiz de Fora, porque ela seria operada no outro dia, na segunda-feira, e ali nós fizemos uma reunião de oração em família, não tinha mais que 10 pessoas, e o Espírito Santo invadiu aquela reunião, e todos foram tomados pelo Espírito Santo, sabe? Porque nunca tinha acontecido antes, sabe? Poucas vezes aconteceu da mesma forma depois. É assim, queridos, a relação com Deus. Agora a gente tem que procurar e tem que pedir a Deus mais de ti, me enche, me revela, me dê dom, porque o acesso é livre, queridos. O acesso é livre. Nós não temos ideia do que Deus pode querer fazer através de nós, da nossa vida. Então, só se coloque à disposição, faça a sua parte, se santifique o máximo que puder e se coloque à disposição do Pai, porque Ele pode querer te usar em lugares que você nem imagina. Você nem imagina. Não sei nem por que eu falei isso tudo. Vamos lá. Cria um conhecimento imediato e universal de Deus. Esse imediato ali, ele foi colocado aqui no sentido de direto. No sentido de, olha lá, a palavra imediata é aqui usada no sentido de sem meios, sem mediadores, sem intermediários, ou seja, sem sacerdotes, sem especialistas, tá? Então é isso que a gente acabou de falar. A pessoa que entra nessa nova aliança pode conhecer a Deus diretamente, é isso aí que fala essa parte. E por fim, uma característica dessa nova aliança, queridos, chega num ponto crucial, que é o perdão completo. E não o perdão por algo específico, porque era o que o sacerdote podia fazer. Ele podia dar o perdão para aquilo específico que você levou, a sua pombinha, se você levou um cabrito, você levou uma ovelha para ser sacrificada. O perdão era daquilo ali. Com Jesus Cristo não, queridos. O perdão é completo. É completo. Lembremos-nos de que a aliança é uma concessão graciosa de Deus para que nos aproximemos dele, pois naturalmente, por causa de nossos pecados, por causa de nosso pecado original e os pecados que cometemos no dia a dia, né? Por causa do nosso pecado, quando falo nosso pecado é o quê? Nosso pecado é que nós nascemos em pecado, e os pecados que cometemos no dia a dia, estamos separados de Deus, os textos estão aí. O pecado é verdadeiramente o único problema que a humanidade tem. E esta nova aliança inclui o perdão pleno, total, completo de Deus aos seus filhos. Quando Deus perdoa o pecado, olha o que esse teólogo falou, né? Simon Kixmacher. Quando Deus perdoa o pecado, Ele faz para nunca mais lembrar-se deles. Isso significa que, quando perdoado, o homem é como Adão e Eva no paraíso, sem pecado. O homem perdoado por Deus é aceito como se nunca tivesse pecado antes. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus trata os nossos pecados. Textos bíblicos falam que é como se tivesse pegado e lançado no fundo, no mais profundo abismo, né? Perdão completo, querido. E por que é assim? Por causa do caráter misericordioso de Deus.
Esses textos falam sobre esse caráter. Inclusive, diz em Lamentações 3, versículo 22 e 23, que Deus é capaz de renovar todos os dias a sua incrível misericórdia. E além disso, vemos que Deus se esquece dos nossos pecados. Deus não cobra novamente os pecados que já foram perdoados. E tudo isso por causa de Jesus. Tudo foi cobrado e pago por Ele, por Jesus. Por isso, Ele diz na cruz: está consumado. Está consumado. Sabe? Está consumado tudo, todo o peso, todos os pecados de toda, né? Domingo passado, na pregação, o pastor lembrou algo incrível. Quando ele perguntou assim: quando Jesus estava ali na cruz, quem estava ali na cruz? Cristo? Não, não era Cristo, era eu e você, eram todos nós que estávamos ali naquela cruz. É por isso que estava tudo consumado. Tudo foi cobrado e pago por Ele. Por isso Ele disse na cruz: está consumado. Deus é justo, não cobra uma conta duas vezes. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Tiago Melo está aqui na classe agora? Não, né? Ele fica por aqui. O Tiago não está aqui, não. Eu queria confirmar com ele algo que eu ouvi há um tempo atrás, maravilhoso, que é da área química. Então, para não falar besteira aqui, eu só vou falar o que eu ouvi. Que na química, uma molécula, ela é formada por vários átomos. 2 átomos, 3 átomos. E se você colocar uma quantidade muito grande de moléculas num átomo, de átomos numa molécula, ela colapsa, né? Ela não aguenta. E por isso tem os elementos químicos, que você pega lá o hipocloreto, que é uma quantidade pequena, o cloreto e o percloreto. O percloreto, ou perclorato, é o máximo de cloreto que pode conter numa mesma célula, numa mesma molécula. E assim tem o permanganato, tem o perclorato, tem vários pers. Assim como uma coisa você pode fazer, mas você pode perfazer. Você pode correr, mas você pode percorrer. Ou seja, você pode doar, mas você pode perdoar. Perdão, querido, é o máximo da doação que Deus poderia fazer por nós. Ele perdoou os nossos pecados. Como eu e você também hoje, quando nós podemos fazer doações maravilhosas. Podemos doar para o Rio Grande do Sul, podemos doar alguma coisa para a pessoa, mas quando nós perdoamos alguém, é o máximo da doação que você pode fazer por alguém. Eu achei isso lindo. E é muito sério como que a palavra de Deus, ela nos mostra exatamente isso que Jesus fez por nós. E vamos concluir? O que foi falado em resumo disso tudo aí? Primeiro, nós podemos ter uma boa autoestima, pois temos a lei de Deus gravada dentro de nós. Temos grande valor, portanto, para Deus. Segundo, não estamos soltos ao léu da sorte cega. Temos um dono, somos propriedades particular e exclusiva de Deus. E mais, Ele também se deixa, como é que é? É ser nossa propriedade. Temos um Deus para adorar, que nos satisfaz em tudo. Terceiro, podemos conhecer a Deus diretamente, não importa a nossa situação intelectual, socioeconômica, etc. Podemos conhecer a Deus em todo tempo e lugar. Posso amá-lo e servi-lo com alegria intensa. E quarto, não precisamos carregar mais nossos pecados. Somos totalmente perdoados. Mas, e o que fazer com as pessoas que insistem em jogar nossos pecados em nosso rosto? É Deus quem nos justifica e pode ser lembrado que esse é um papel desenvolvido pelo diabo e seus demônios, né? Que aí às vezes fica aquela pergunta: Deus se esquece dos nossos pecados, mas tem gente que fica jogando na sua cara. Então, queridos, infelizmente, você tem que só lembrar essa pessoa, você está fazendo o papel do diabo, que é o diabo que tem esse papel de
trazer-nos novamente os nossos pecados como se eles não tivessem sido perdoados. E aí fica uma dica minha para você. Faça toda a força do mundo. Faça tudo o que for possível para não errar com alguém feio. Principalmente se é seu cônjuge, se é seu filho, se é alguém que você ama. Sabe por quê, querido? Deus perdoa, glória a Ele por isso. As pessoas perdoam, legal, mas não esquece. Deus esquece, Deus não cobra, Deus não te joga na cara, mas infelizmente, se a pessoa ela simplesmente esquecer, isso chama-se amnésia, e muitas pessoas não têm isso, então ela vai lembrar. Então procura não errar, sabe? Faz força, sai do lugar, cala a boca, faz o que for preciso, pede a Deus, ajoelha, ora para corrigir rota. E se errar, querido, entenda o tempo do outro em não se lembrar mais daquilo. Muitas vezes ela vai te perdoar, mas precisa de um tempo para ela, entre aspas, esquecer ou passar por cima. Isso é importante, porque às vezes a pessoa vem e cobra. Ué, então você não me perdoou, não? Como assim? Você me perdoa e está me tratando assim? Não, querido, eu te perdoei, mas dá licença, sabe? A pessoa ficou sem te pagar um carro, seja lá o que for, um valor absurdo, e você o perdoou genuinamente. Ok, eu acredito, mas não é por causa disso que eu vou emprestar para ele um dinheiro amanhã, ok? Dá licença, querido, eu não vou te emprestar, porque não tem sentido, não tem lógica. Ah, então você não me perdoou. Ok, estão entendendo? Amém? Toca o barco. Já que Deus está dentro de nós, não vamos conseguir fugir dele. Ele estará o tempo todo em nosso encalço. Lembremos-nos do que disse Francis Thompson: todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. Isso é como se é Deus falando para a gente. Todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. Tudo nos trai quando traímos Deus. Conclusão, o versículo 13 pontua que a primeira aliança se provou ineficaz, e é uma lembrança que ninguém salva a si mesmo. A salvação vem de Deus, que opera em nosso interior, ela já passou, já desapareceu, e ninguém deve dar sua vida mais por ela, como os hebreus queriam fazer, pois pensavam em desistir de Jesus. Desistir de Jesus é odiar-se a si mesmo, a viver sem uma referência norteador de vida, a se sentir vazio, sem um conhecimento que encha a alma de alegria e esperança, e no desespero de ser engolido pelos próprios pecados. Que Deus nos ajude a amar e a viver plenamente essa nova e maravilhosa aliança em Jesus. Amém, querido? Vamos ficar de pé, vamos orar. Como é bom, né, passarmos novamente por esse assunto tão sério, mas tão necessário da gente relembrar na nossa caminhada cristã, né? Porque as pessoas se confundem com essa questão do sacrifício de Jesus, com essa questão do nosso livre acesso a Deus. Quantas campanhas, sabe, um dia eu vi uma campanha de uma pessoa, uma igreja, infelizmente, os pastores indo ao monte falando assim: eu estou vindo no monte no seu lugar. É como se você... Não, queridos, é sacerdote isso? Passado? Não tem Jesus nessa história? Sabe, infelizmente, Deus te dê a graça, querido, você e sua família, que vive um evangelho genuíno, um evangelho honesto, né, dessa nova aliança em Jesus, e que a sua casa seja a casa abençoadora dos que estão por perto, que a sua casa seja uma casa de verdade, uma casa onde Jesus Cristo seja o centro, e sendo o centro, as pessoas que estão ao redor vão sentir o irradiar dessa luz que é Jesus, através da sua vida e da vida dos seus familiares. Amém? Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo estudo do capítulo 8 de Hebreus, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entender
cada dia mais o quão precioso, Deus, que é essa nova aliança em Cristo, Pai. Obrigado, só temos a te louvar, a te bendizer, a agradecer por ter enviado Jesus no nosso lugar, Deus. E através de Jesus temos livre acesso a Ti, Deus. Obrigado, Pai, louvado seja o Teu nome. Se tem alguém aqui nessa manhã, ou se tem alguém que depois vai estar assistindo esta aula, e que não se sente, Pai, Teu filho, não sente que tem esse livre acesso ao Senhor, que eles tenham o coração convertido a Ti, Deus, que deixe Jesus entrar no coração, fazer morada, e aí o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence, que é aquele que imprime em nossas mentes e corações a Tua boa palavra, faça a obra na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe assim, abençoe as mães, Pai, todo esse país, as mães da nossa igreja, a minha mãe lá em Manhuaçu, as mães da minha casa, as mães de cada casa aqui, aqueles que não mais as tenha, mas que o Senhor abençoe a cada um nesse dia tão especial, de maneira especial, Pai, aquelas mães lá do Rio Grande do Sul, aquelas que perderam filho, aquelas que perderam as coisas, que o Teu Santo Espírito esteja confortando a cada um ali, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, até 19 horas o nosso culto aqui, esperamos a todos, Deus abençoe o seu restante de domingo, em nome de Jesus.